Vamos falar de política? Porque as conversas vazadas do celular de Daniel Worcar, o dono do Master, têm sido aí as grandes pedras nos sapatos de luxo dos políticos brasileiros. E elas geraram até mesmo uma conversa fora da agenda entre dois dos principais nomes da República atualmente. Quem vai me contar mais sobre esse encontro é o colunista Igor Gadelha, que está ao vivo comigo. Gadelha, quero comentar depois outro assunto com você, mas primeiro me diz, quem são esses dois nomes que se reuniram numa reunião secreta para falar do nosso famigerado Daniel Worcar? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham aqui. Um prazer estar com você novamente. Olha, o presidente Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tiveram uma conversa aí fora da agenda oficial. A gente chama de secreta porque não estava na agenda oficial. Os dois são autoridades, né? E deveriam ter colocado essa conversa na agenda, mas não colocaram. Portanto, Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tiveram uma conversa fora da agenda oficial no início de março para debater esse cenário em relação ao caso Master. Essa conversa entre Lula e Alexandre de Moraes ocorreu logo após, Rafael, serem vazadas as mensagens do celular de Daniel Worcar. No material que foi vazado, há mensagens que são atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes, que foi arrastado para esse esquema do caso Master. Na conversa, segundo eu apurei com fontes do STF e também do Palácio do Planalto, o presidente Lula deixou claro a Alexandre de Moraes que não pretende soltar a mão do ministro. Em outras palavras, ele quis dizer que não vai abandonar o ministro Alexandre de Moraes, embora o nome dele esteja envolvido nesse caso Master. Segundo os auxiliares presidenciais, o Lula é muito grato ao Alexandre de Moraes por toda a atuação do ministro no TSE durante as eleições de 2022 e depois da eleição também ali no inquérito golpista, né, da trama golpista, né, que acabou condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro e uma série de outros militares que foram acusados de tentar evitar a posse do presidente Lula. Inclusive, o Lula tem dito que, né, nos bastidores, que se não fosse o Alexandre de Moraes, talvez ele não tivesse tomado posse como presidente. Então, por esse motivo, ele não pretende abandonar o Alexandre de Moraes. Um cenário bem diferente em relação ao ministro do STF, Dias Toffoli, que também tem sido citado nesse caso Master, mas não conta com essa mesma proteção, essa mesma boa vontade do presidente Lula. Lula tem dito nos bastidores que o Toffoli deveria, inclusive, se afastar do Supremo Tribunal Federal para fazer um tratamento de saúde. O que significa um presidente da República em uma reunião, como a gente disse, secreta, já que não estava na agenda oficial, em que ele se dispõe a dizer: estou ao seu lado, de um ministro que, claro, não é citado como investigado, não é citado como suspeito, não é mas nada disso. Tem a história do contrato, é citado por conta do contrato de 129 milhões de reais que o escritório da esposa dele fez com o Master. Há toda essa relação, sim. Então, o que é que você, como analista político, significa esse encontro e esse aval dado por Lula a Alexandre de Moraes? Olha, significa que o governo não vai trabalhar pela queda do Alexandre de Moraes. Lembrando que há uma forte pressão de bolsonaristas para que o Senado abra impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Lula, que é o líder maior do PT, um grande partido também no Senado, quando ele diz para o Alexandre de Moraes que não vai largar a mão, significa também que o PT não vai largar a mão do Alexandre de Moraes, que o PT não vai atuar, né, não vai ser a favor de CPIs contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nesse caso Master. Então, que o PT não vai atuar pela queda. E o próprio governo. O governo, ele tem ali, Rafael, uma série de mecanismos e de ferramentas. Quando ele quer trabalhar contra, né, o presidente tem a caneta, tem cargos, tem influência que ele pode usar caso ele queira ali tirar alguém do caminho dele. Então o Lula sinalizou com isso que, se depender dele, ele vai trabalhar para ajudar o Alexandre de Moraes e não para atrapalhar.